A gente tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui, do Marco Sacada. É possível que o paciente que se trate com canabidiol fique viciado dessa substância, doutor? Olha, em princípio, o canabidiol ele é diferente do princípio THC. O THC é o que a gente chama de substância psicoativa. É aquela substância que, uma vez utilizada, dá o que a gente popularmente chama de barato. É o que deixa a pessoa eufórica, o que deixa a pessoa gargalhando à toa, o que deixa a pessoa depois que abre o apetite da pessoa. Esse é o efeito do THC. O canabidiol não tem esse efeito que a gente chama de psicotrópico. Ele não tem esse efeito euforizante do barato. A dependência, ela está relacionada, o vício está relacionada muito mais ao THC do que ao canabidiol. Por isso que quando você compra algum medicamento cuja preparação seja exclusivamente de canabidiol, o risco de dependência de vício é quase nulo, enquanto que o THC sim tem esse efeito bastante conhecido. Muito bom. Então, dica importante do bem-estar. O remédio à base da maconha, às vezes ele usa a substância canabidiol, que não tem nada a ver com a substância THC, que dá o que o Dr. Tássio diz, do barato da maconha. Então, esse poder quase mágico da maconha para muitas pessoas, ele não está no canabidiol, e sim no THC, e o remédio é feito à base do canabidiol, né? Alguns medicamentos. Outros usam o THC. Usam associadamente o canabidiol e o THC, como é o caso, por exemplo, da esclerose múltipla. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem a dúvida da Jaqueline, ela tem epilepsia e há alguns anos faz uso do canabidiol. Desde que começou a usar, ela não teve mais crises. Para entender, doutor, a epilepsia, a gente já falou algumas vezes aqui, estamos vendo aqui um modelo do funcionamento do nosso cérebro, com todas as sinapses aí funcionando corretamente, né? Uhum. Ao longo do dia, da vida, essas sinapses, elas vão acontecendo de forma variada, né, doutor? Uhum. Olha, a gente não usa todas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Dependendo do... O nosso cérebro, ele funciona do ponto de vista elétrico o tempo todo. O que acontece na epilepsia? A epilepsia é uma situação crônica em que, de uma hora para outra, de maneira inesperada, um grupo dessas células do cérebro dispara eletricamente de maneira anormal. Isso que é a epilepsia, um disparo elétrico anormal de um grupo de células do cérebro. E aí tudo fica descoordenado, a pessoa perde Pode ter uma variedade enorme de sintomas. O que é mais popularmente conhecido é o que a gente chama de crise convulsiva. É quando a pessoa tem manifestações do ponto de vista motor. Ela se debate, ela se estica, ela treme, né? Essas trepidações. Isso é o que a gente chama de crise convulsiva. É um tipo de crise epilética. Agora, os médicos gostam de falar de uma crise de epilepsia chamada refratária, doutora. É aquela com mais dificuldade para ser controlada, combatida. Como é que a gente pode escalonar os remédios usados para esse problema até chegar no remédio à base da maconha? Então, Fernanda, a gente sabe que 1/3 das pessoas com epilepsia, elas vão ter formas refratárias, ou seja, elas não controlam com uma ou duas medicações. E nesses casos, então, a gente pode tentar uma terceira medicação ou tentar algum outro tratamento. Então, começando assim, ela tem o problema e aí o médico, junto com o paciente, eles acertam o uso de um medicamento. A primeira medida é essa. Isso. E mesmo os novos medicamentos, independentemente do canabidiol, sempre tem esse preceito, que primeiro se tentam os medicamentos já conhecidos e o terceiro, o quarto, doses adequadas. O paciente tem que ter realmente tomado a medicação, não apenas um dia ou dois, e falar que realmente não funcionou. Não pode ter tido nenhuma reação inesperada, alguma alergia. Esses casos não se contam. Então, 2 medicações que foram toleradas e efetivamente administradas, o paciente, a partir de então, ele pode ser considerado um paciente que tem epilepsia refratária. E nesses casos, outras medidas terapêuticas podem ser tentadas. E o canabidiol, ele vem de encontro a essa epilepsia refratária que não controla com as medicações habituais. Então, tem muitas pessoas que às vezes têm uma crise única ou começam a ter epilepsia e acham que o canabidiol ele pode ser efetivo. Mas não, ele vai ser então utilizado, ele pode ser uma opção nas epilepsias refratárias.
refratárias. E o que a gente tem que levar em consideração é que o canabidiol, as apresentações desse produto ainda são muito diversificadas. Então, quando a pessoa compra um canabidiol, ela não necessariamente ela pode estar comprando um canabidiol puro, mesmo que venha de um país mais desenvolvido, como os Estados Unidos. Então, a gente tem que ter em mente que poucas empresas ainda fazem, e as empresas que as fazem, muitas vezes, elas usam métodos, então, assim, mais relativamente caseiros, vamos dizer assim, para extrair o canabidiol, porque não tem um controle de qualidade como Sim. tem as outras medicações antiepiléticas que já são usadas há décadas. Por isso, doutor, é importante, então, o processo que o médico inicia com o paciente, tenta um remédio, altera a dose do remédio, depois tenta um segundo remédio e depois, numa terceira opção, aí sim, o remédio com o CBD, o canabidiol, né, doutor? Ou outros tratamentos independente do canabidiol. Existem outros depois da segunda ou terceira medicação. Agora, é importante também entender como é que esse remédio age no nosso organismo, né? Qual é a ação dele? A gente tem receptores para essa substância que o remédio tem, né? A gente tem dentro da gente. Sim. Então, Fernanda, a gente sabe que a cannabis é utilizada há muitos anos, já antes de Cristo, na antiguidade, mas ele foi descoberto, os seus receptores e a sua substância, como o canabidiol e o THC, na década de 60 apenas. E foi isolada essa molécula. E esses receptores que estão presentes no cérebro, onde essas moléculas elas se ligam, foram descobertas na década de 90. Então, os endocannabinoides são receptores como se fosse uma fechadura em que há uma chave, em que a medicação entra e que, nessa situação, os fitocannabinoides, em que o canabidiol faz parte, ele acaba se ligando e faz, então, com que a substância haja no sistema nervoso central, assim como em outros órgãos também, não apenas o sistema nervoso central. Então, o que é interessante é que o nosso organismo já apresenta, então, um sistema inato em que a substância, ela se adequa e ela acaba interagindo e fazendo, então, uma exacerbação de alguns efeitos que nós já temos, então, internamente. É a chave na fechadura, como a senhora disse. Exatamente.